Hoje, meus amores, nós vamos assistir um vídeo falando sobre o espaço geográfico e depois do vídeo tem a correção da atividade. E também durante essa semana nós vamos dar início ao nosso capítulo 2, orientação e o espaço geográfico. Hoje nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com o espaço geográfico, a correção da nossa atividade que a tia vai colocar novamente para vocês estarem corrigindo. E na próxima aula nós vamos falar sobre a orientação e o espaço geográfico, certo? Então vamos acompanhar o nosso vídeo. Olá, meus queridos! Eu sou a professora Larissa Mesquita, de Geografia, e hoje nós estamos aqui para falar sobre espaço geográfico e as categorias geográficas. Vamos lá? Antes disso, se inscreva no canal, clique aqui no nosso sininho e fique por dentro de todas as nossas atualizações. Pessoal, vamos falar sobre algo teórico na geografia, as categorias geográficas. Todo mundo sabe que a geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico, certo? Mas para a gente entender como é que as relações geográficas ocorrem nesse espaço geográfico, é preciso também compreender os conceitos básicos da ciência geográfica. Então hoje nós vamos aqui falar sobre espaço geográfico e as categorias geográficas, ou seja, lugar, paisagem, território e região. Espaço geográfico. Com certeza, você que é um estudante de geografia já ouviu falar muito sobre ele, né? O espaço geográfico é, como a gente diz, o objeto de estudo da ciência geográfica, ou seja, a geografia estuda o espaço geográfico. Esse espaço geográfico pode ser entendido como o espaço natural modificado pelo trabalho humano. Todos nós, seres humanos, através das nossas ações que são racionalizadas, quer dizer, que são pensadas, modificamos continuamente o espaço natural. É assim que se dá a construção do espaço geográfico. O espaço geográfico é constituído por dois elementos, a paisagem e a sociedade. Nós podemos entender a paisagem como sendo tudo aquilo que a gente pode ver sobre a superfície da Terra. Seja ela natural ou construída, de repente uma paisagem feia aos seus olhos, não importa. Sobre a superfície da Terra, pode-se ver é paisagem. E a sociedade, claro, somos nós, os seres humanos, que através do trabalho estamos continuamente construindo paisagens, modificando, portanto, o espaço natural. O espaço geográfico produzido por nós, seres humanos, é, portanto, um elemento construído ao longo da história. Se nós pararmos para avaliar como é que o ser humano vem modificando esse espaço, nós vamos ter um marco, que é a Revolução Industrial. Até a primeira Revolução Industrial, o espaço geográfico era pouco alterado pelos seres humanos. A partir da industrialização, iniciada na primeira Revolução Industrial, que você pode acessar aqui os nossos links para ficar mais ainda informado por dentro das revoluções industriais, nós, seres humanos, adotamos uma capacidade incrível de modificação do espaço geográfico. Quanto mais a tecnologia avança, mais aumenta o nosso poder de intervenção nesse espaço natural. É tão interessante pensarmos sobre essa evolução, ela é tão nítida, né? O mundo muda tão rapidamente hoje, quer dizer, os espaços geográficos são tão alterados atualmente, que eles até adotaram um novo nome. O espaço geográfico atual é chamado de meio técnico científico informacional, ou seja, um espaço geográfico altamente modificado, totalmente influenciado pelas tecnologias e que não para. Ele está em constante transformação. É o espaço geográfico da globalização. A evolução nos sistemas de transporte, a evolução dos sistemas de comunicação, ou seja, o desenvolvimento tecnológico nesses setores é que permite a construção, então, do meio técnico científico informacional, ou o espaço da globalização. Além do espaço geográfico, então, a geografia trabalha com outras categorias, as chamadas categorias geográficas. A primeira categoria, a básica, é a categoria chamada lugar. Lugar é o espaço geográfico local, né, ligado normalmente a nós, ao indivíduo. Então, onde eu moro, onde eu trabalho, onde você estuda, esse é o conceito do lugar para a geografia. É onde os elementos geográficos mais próximos do ser humano estão localizados.
Existe uma outra categoria chamada de território. Essa é um pouco mais ampla. Normalmente a gente consegue entender um território como sendo um pedaço do espaço delimitado por fronteiras. Por exemplo, o território do Brasil, território brasileiro. Existem fronteiras políticas que delimitam esse território, né? E essas fronteiras são reconhecidas pelos governos, evidentemente pelo governo brasileiro, e é dentro desse território que as relações de poder do Estado se dão. É nesse território que a sociedade brasileira vive. Portanto, agora, o conceito de território pode ser aplicado também sem necessariamente as fronteiras políticas. É o caso, por exemplo, do território do tráfico de drogas. Então, onde um grupo criminoso tem o seu poder delimitado. Então, um território de um grupo, o território de outro grupo. As relações de poder é que marcam o que é um território para a geografia. E uma última categoria, a região. A região é um conjunto do espaço geográfico, né, que tem características bem delimitadas, bem próprias. Então, características físicas, características culturais, econômicas. Quando a gente fala, por exemplo, em região norte, todos aqueles estados reunidos, todos aqueles espaços apresentam características que os definem, né, que os limita, que os iguala. Região centro-oeste, da mesma maneira. As regiões são muito importantes para a geografia, porque através do conceito de regiões é possível fazer análises maiores do espaço geográfico. E hoje chegou o dia da nossa correção, certo?